O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos fala sobre a fé. Quando a gente fala de fé, a gente fala de duas coisas que estão conectadas, né? Uma é o conteúdo da nossa fé, o que a gente acredita, no que a gente coloca a nossa confiança. E depois, a fé não é só o conteúdo, mas a resposta que a gente dá, quer dizer, a virtude da fé, né? A fé como virtude, a fé como resposta a Deus que se revela a nós. E a palavra de Deus hoje nos fala das duas coisas. Na primeira leitura se fala do conteúdo da fé, essa profissão de fé simples, ao mesmo tempo essencial de toda a experiência do povo de Israel e do Antigo Testamento, uma profissão de fé que também é repetida por Jesus. Quando se pergunta a ele qual é o maior mandamento, ele repete também esse trecho do Deuteronômio. Então, esse é o grande, até hoje, né, a profissão de fé dos nossos irmãos judeus e que, com certeza, nós compartilhamos completamente. Ouve Israel, Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor é um só. Então, quando o Deuteronômio pede que essas palavras sejam guardadas, sejam colocadas perto de nós, nossos irmãos judeus, que sempre entenderam a fé não de uma forma abstrata, né, como da cultura dos gregos, dos romanos, mas sempre entenderam as coisas de forma muito concreta. A língua da Bíblia é muito concreta, né? Então se diz: coloca diante dos teus olhos. Pegavam e faziam uma caixinha com essa frase escrita, uma fitinha, essa frase escrita em hebraico, botavam dentro da caixa e amarravam a caixa aqui, ficava no meio dos olhos, né, diante dos olhos. Também amarravam a fita com essas mesmas palavras da profissão de fé de Israel em torno da mão direita. Colocavam ela, como colocam até hoje nas casas dos judeus, tem uma caixinha com essa frase também escrita escrita numa fitinha dentro da caixa, é colocada na entrada da porta. Então se entende de uma forma
muito literal, mas também é bonito como se entende de forma concreta essa repetição, esse ter sempre presente, ter sempre perto de nós. E é bonito que, junto com essa declaração do Deus único, da fé do Deus único, existe ainda uma outra novidade, que vocês sabem que os antigos, os povos que viviam perto de Israel, não adoravam um só Deus, adoravam muitos deuses. E então, além de dizer que o Senhor é um só, vem o mandamento: amarás o Senhor teu Deus. Isso também é uma novidade, porque os povos antigos não amavam Deus, não amavam nenhum Deus, não amavam os seus deuses. A relação que eles tinham com a divindade não era uma relação de amor, era uma relação certamente de honra, de reverência, de temor, de respeito, de adoração, naquele sentido mesmo de prostrar-se diante da divindade, mas não era uma relação de amor. A relação de amor é uma coisa que se estabelece entre Deus e Israel, entre Deus e o seu povo. Ele se apresenta pela boca dos profetas ao seu povo como um esposo, e o seu povo como essa esposa que ele escolhe, que ele ama, que ele cuida. Claro que essa vai ser a base também de entender a relação entre Cristo e a sua igreja, que também é descrita no Novo Testamento como uma relação de amor. Cristo ama a igreja como um esposo ama a sua esposa querida. A igreja é apresentada diante de Cristo como essa esposa bela, sem mancha, sem ruga, e que ele se enamora dela e quer ela sempre para junto de si, de modo que os dois são um só. Então, São Paulo, principalmente, fala do mistério de Cristo e da igreja como esse mistério esponsal. Cristo e a igreja são um só, como o homem e a mulher são uma só carne. Cristo toma e desposa a sua igreja e os dois são uma só coisa. Como nós repetimos também na nossa liturgia, somos em Cristo, somos um só corpo e um só espírito. Então, aqui é o conteúdo da fé e já se sugere a resposta a esse conteúdo, a esse Deus que se revela a nós como o único Senhor, uma resposta de amor. E depois vem no Evangelho a resposta de amor, que é essa adesão incondicional a Deus. Ter fé no sentido bíblico da palavra emuná, que quer dizer agarrar-se em alguma coisa forte, sólida, uma coisa que não se move, uma rocha. Então ela tem esse sentido de adesão, de aderir. Eu estou contigo, eu estou do teu lado, eu acredito em ti, eu confio em ti plenamente. Então essa é a fé que, segundo Jesus, traço vaga de estacionamento e não sabia como fazer, não tinha dinheiro para comprar outro terreno, e resolveu juntar a comunidade e rezarem para que aquela situação se resolvesse. E ali pelas tantas veio um homem propor para ele, não sei que tipo de troca ou de acordo, e disse: eu vou, esse morro que tem aí atrás da igreja, eu vou aplainar ele, eu vou tirar fora esse morro e vou fazer um grande pátio. E aí você vai poder ampliar a igreja e vai ter espaço para estacionamento também. Então, literalmente a fé daquele pároco, daquela comunidade, moveu uma montanha, tirou o monte do lugar. E aqui a gente também pensa, ao invés de ficar pedindo provas a Deus, se a gente quer fazer experiência da fé, o nosso
papel, nossa função é aderir a Ele totalmente, sem pedir provas, sem pedir sinais, sem pedir demonstrações. Essa é a fé que move montanhas, essa fé que se manifesta por uma confiança total. E não pode existir uma outra resposta diante de um Deus que entrega tudo a nós e que se entrega a nós. Que outra resposta a gente pode ter que não seja um amor de todo o coração e uma confiança ilimitada no poder dele? Peçamos hoje a Jesus nessa Eucaristia, por intercessão de Maria, nosso modelo na fé do Novo Testamento, a graça de ter essa fé sem limites, essa fé plena que é capaz de mover montanhas.